Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia, hoje, na terça-feira, já no novo mês, né? No novo ano, já na segunda semana de 2021. A gente ainda tem que se acostumar um pouquinho. Nós vamos estar ainda falando do Apocalipse capítulo 12. Lembre-se que na última vez, quando eu falei de Apocalipse capítulo 12, eu falei que estava dividido em três partes, não é verdade? Falei da primeira parte, que estava dos versos 1 aos versos 8, perdão, aos versos 6. E os versos 5 e os versos 6, na verdade, os quatro primeiros versos é a essência do capítulo. Tá? Quando você lê aí o sinal, dois sinais no céu, a mulher e o dragão, e eu comparei os dragões, né? Dragão com a besta do Apocalipse 13 e também com a mulher montada na besta do Apocalipse capítulo 17. Depois disso, há dois versos, os versos 5 e os versos 6, que eles são ampliados no mesmo capítulo. Então, a primeira parte é Apocalipse 12, dos versos 1 ao 6. Depois, dos versos 7 aos versos 12, que é a segunda parte, e essa terceira parte, não estou dizendo que é em ordem cronológica, estou dizendo que são três partes apenas. E a terceira parte está no Apocalipse, do verso 13 ao verso 17. Quando você lê o Apocalipse, a primeira parte, os primeiros quatro versos, o verso 5, como eu já disse, ele fala: nasceu um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Então aqui está falando que Jesus nasceu e depois foi levado aos céus, né? Venceu na cruz e foi levado aos céus. Nesse contexto, antes de você ler o verso 6, você pode agora ler os versos 7 aos versos 12, que vai ampliar isso do verso 5, ok? Normalmente, os versos 7 aos versos 12, a gente aplica ao início, antes de Adão e Eva, lá na Guerra do Céu. Eu mesmo faço isso. E esse texto, sim, ele dá uma explicação, vamos dizer assim, uma referência ao que aconteceu no céu. Mas quando você lê aqui no livro do Apocalipse, cronologicamente, esse texto também parece, de maneira bem específica, estar apontando para algo que aconteceu depois da vinda do filho. Não é porque está aqui no texto, simplesmente, o filho foi arrebatado, depois está explicando. Mas quando você vai buscando no original, dá a entender que essa peleja no céu também não é. Olha só, a primeira parte, aí eu diria que essa primeira parte foi uma peleja espiritual, física, vamos dizer assim, a primeira parte, uma espiritual literal, vamos dizer assim, que houve a guerra no céu e Satanás foi expulso do céu. Depois disso, ele ficou com uma influência, ele representava a terra, ele tentava e atacava a Deus. A gente vê aí Satanás disputando o corpo de Moisés, está no livro de Judas. Você vê em Zacarias Satanás disputando o corpo de Josué. Então, Satanás é o grande acusador. Quando Cristo vem aqui na cruz, e a gente vai falar hoje sobre isso, ele vence Satanás aqui na terra. Então, quando ele sobe aos céus, Satanás vamos dizer, desmascarado de maneira bem especial. Então, nesse contexto, o Satanás ele é expulso, ele não mais usa ou frequenta ou representa a Terra nesse sentido lá em termos de julgamento. Então ele é atirado na Terra novamente agora com a influência não só fisicamente, como ele foi expulso lá no início do mundo, vamos dizer assim. E aí, esse texto do capítulo 12, versos 7 a 12, é o que está parecendo indicar essa segunda expulsão, tá bom? Estou falando rápido aqui para depois a gente orar
e explicar melhor, mas é mais ou menos isso. E o verso 13 é o verso 6. O verso 6 diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, e aonde Deus havia preparado para ela 1260 dias, né? E aí o verso 13 ao 17 explica esse verso 6. Quando, pois, o dragão viu atirando-se na terra, perseguiu a mulher que dera ao filho varão. E aí vai contando. Então, para você não esquecer, os versos 1 ao 4 é o contexto todo do Apocalipse 12. Os versos 5 são explicados dos versos 7 a 12. E o verso 6 explicado dos versos 13 a 17. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma palavra de oração e nós vamos continuar nisso que a gente já está falando. Maravilhoso Deus, Pai querido, muito obrigado por tudo. Abra nossa mente para a gente entender mais e mais o livro do Apocalipse. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês verso 7, tá bom? Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. E ouviu uma grande voz do céu. E aí continua. Quando a gente lê só essa primeira parte, a gente lembra do grande conflito que aconteceu lá no céu. Eu mesmo uso esse texto para dizer da guerra lá no céu. Satanás se voltou contra Deus e chegou um momento em que houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso. Você lê isso em Primeiros Escritos, tá? E no livro Patriarcas e Profetas também, da Casa Publicadora, você consegue ler essa parte também dessa guerra no céu. Quando você vê essa parte aqui, ele foi atirado na terra com seus anjos. Em Lucas, capítulo 10, eu quero ler com você, Lucas, capítulo 10. Jesus, ele fala uma coisa sobre isso. Olha só, Lucas 10, verso 18, diz assim: Mas lhes disse, Jesus, né? Eu via Satanás caindo no céu como relâmpago. Então, nós entendemos que Satanás foi atirado e jogado na terra. Só que ele foi jogado na terra, mas ele não foi destruído. E não sendo destruído, imagina, eu sou seu amigo e fui expulso do lugar, sei lá, aonde eu estava junto com você e outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu fui expulso e isso magoou e tal você, ao mesmo tempo, talvez você não me ignore. Ou seja, eu ainda, mesmo sendo expulso do local onde eu estava junto com você, eu ainda posso ter uma certa influência sobre você. Né? Eu sou pastor, você é irmão da igreja. Então, em algum momento, eu posso voltar, entre aspas, a minha influência sobre você. Foi mais ou menos isso que Satanás ainda tinha no céu. Satanás foi expulso do céu, jogado na terra, mas ele tinha influência. Não vou dizer que de influência de mudar os anjos bons para os anjos maus, porque no momento em que houve a guerra no céu, cada um tomou sua decisão. Mas olha só o que diz no livro de Jó. Livro de Jó. Jó, antes do livro de Salmos, Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Depois eu vou voltar lá para Apocalipse, tá? Estou explicando aquela introdução que eu falei antes da nossa oração aí, tá bom? Jó capítulo 1, olha só. Num dia, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, os filhos de Deus são aqueles que servem ao Senhor, obviamente. Veio também Satanás entre eles, mas Satanás não é filho de Deus, ok? Deus também não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Ele se tornou Satanás. Eu tenho sermão sobre isso, falando alguma coisa de pecado e tal, tá? Depois eu vou ver se eu deixo o link aí para que você possa dar uma olhada, uma estudada, a criação do bem e do mal. Deus é bom,
não tem mal, então Deus não criou o mal. Então eu falo um pouco sobre isso, tá bom? Deus é amor. Então, nesse contexto aqui, olha só, Satanás veio se apresentar. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. Então Satanás rodeava e passeava pela terra, mas na hora em que os filhos de Deus tinham reunião com o Senhor, quem aparecia lá? Satanás. Ele foi expulso de, entre aspas, estar trabalhando no céu, e agora ele estava atrapalhando. Tá ok? Por que eu peguei esse texto? Para a gente compreender isso aqui. Olha só, se Satanás foi expulso do céu, ele e seus anjos, ele não tinha que aparecer lá no céu. Como é que tem uma reunião dos filhos de Deus e aí aparece Satanás lá no meio deles? E a reunião, depois você pode ler com calma, mas ele fala lá, fala do servo Jó. Não, porque Jó ganha tudo, é por isso que ele obedece. Dá ele na minha mão que eu vou mostrar que ele serve a ti por interesse. Só que Jó não era como Satanás, como Lúcifer. Né? Lúcifer, em algum momento, começou a mexer no seu coração e se corromper. Jó, com todas as suas lutas de ser humano, não estava corrompido nesse sentido. Era pecador, como eu e você. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto de Apocalipse está falando de uma expulsão, mas eu entendo que é essa expulsão de que Satanás não iria mais ir lá no céu. Por quê? Se Satanás ia lá no céu para falar e acusar, porque ele acusou Jó. Eu não li o texto, mas é só você continuar no capítulo 1, você vai ver ele acusando Jó. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Então, ele acusava diante de Deus. E por que Deus permitia ele chegar lá? Porque ele tinha alguma influência, não vou dizer negativa, negativa, é verdade, sobre os anjos. Porque Deus não destruiu ali. Deus não destruiu, imagina. Eu estou do seu lado, fui expulso do local, porque eu fiz alguma coisa e você não viu tudo. Você só viu eu sendo expulso. Poxa, expulsaram o pastor. Poxa, pastor, gente boa. Por que expulsaram? Imagina você vem e me destrói. Nossa, destruiu o pastor. Mas o pastor fez o que para ser destruído? Que maldade, que ruindade. Por que esse aí expulsou o pastor? Matou, destruiu o pastor. Note, se Deus fizesse isso com Satanás, Lúcifer que se tornou Satanás, iria ficar uma dúvida. E Deus teria que manipular os outros, porque Satanás é manipulador, Deus não. Para que ninguém ficasse desconfiando de nada. E Deus não é assim. Deus quer que todos sirvam por vontade própria. Eu sou livre, eu posso abandonar a fé, mas eu jamais quero isso. Deus não me prende. Deus vai mexer na minha mente se eu estiver indo para o caminho errado. Moisés, não faça isso, não faça isso, filho. E se eu cair, ele vai falar, filho, volta. Entende? Ele pode até aparecer como um anjo de luz para mim, Moisés, não vá nesse caminho. Filho. Você está indo para um caminho perigoso. Foi assim que ele fez com Caim. Caim, é razoável essa sua ira? Cadê o seu irmão? Ah, isso é o guardador do meu irmão. Mas Deus fala com os justos e com ímpios. Deus fala e Deus se revela, Deus se mostra. Sim. Então, nesse contexto, aqui, Satanás representava a terra. Ok? E aí foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Note que quando essa expressão houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, foi expulsa a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado na terra, ele com os anjos. Por que eu estou falando que esse texto ele pode indicar cronologicamente esse contexto depois do texto de Jó, e não só lá na lá no início do mundo, antes do pecado, quando começou a surgir o pecado. Por que esse texto não é só para lá? Porque olha só, o texto começa falando de dois sinais no céu: a mulher e o dragão. Lá no passado,
não existia nem a mulher, não existia povo de Deus e povo não de Deus. Só existia um povo. E não existia dragão. O que existia era Lúcifer, querubim ungido, estabelecido, andava no monte de Deus. Então, quando está falando aqui de mulher, já está falando de um contexto de queda. Viu-se um sinal no céu, a mulher e o dragão. Está falando de um sinal de queda. Só que nós entendemos que quando houve a rebelião no céu, Satanás já foi expulso. Esse texto dá algumas indicações. Sim, Jesus mesmo fala, eu vi Satanás caindo como um raio, ele foi expulso. Aqui a Bíblia fala que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos. Só que aí, quando fala novamente que houve a peleja no céu, parece, cronologicamente, pelas palavras, que ele não está falando daquela época, apesar de naquela época passada ele ter sido expulso do céu. Jesus mesmo já tinha dito. Está falando de algo depois, no contexto da mulher que gerou um filho, e a mulher, ao gerar um filho, e esse filho é Jesus, foi na plenitude dos tempos. Foi, vamos dizer aí, grosseiramente, 4.000 anos depois de Adão e Eva. Não estou querendo entrar em cronologia, mas arredondando para baixo, 4.000 anos depois. Então, esse texto está falando de um contexto que aconteceu depois de 4.000 anos. Tá ok? E aí, olha só, foi atirado na terra com ele e seus anjos. Acredito que hoje Satanás não vai lá no céu. Satanás fica daqui da terra mesmo. Aquele bicho ruim, ele perturba. Sabe aquela pessoa inconveniente que está no local causando inconveniência e você tira? Você tira. Aí você, olha, você não pode entrar mais nesse local. Pastor, você não pode entrar mais na igreja. Tá bom, eu fico na porta da igreja. Eu não entrei na igreja, mas eu fico na porta da igreja. Ou seja, continuo causando o mesmo constrangimento. Aí depois, você não pode ficar na porta da igreja, você vai ficar lá no outro lado da rua, tá? Eu fico lá do outro lado da rua. Ou seja, continuo causando o mesmo constrangimento. Primeiro, Satanás foi expulso do céu. Depois, a sua influência, porque ele ainda ia, foi completamente retirado, tá? O texto aqui que a gente está lendo. E agora ele só está na terra, ele está lá do outro lado. Mas continua, tá aí, ó, Moisés caiu, Moisés não presta, é isso aí, morreu por ele, continua. Mas olha só, foi atirado na terra ele e seus anjos. Então ouviu uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Esses acusadores dos nossos irmãos está falando também não só dos anjos, está falando dos seres humanos. E quando Lúcifer virou Satanás, não existia, até onde a gente sabe, não existia Adão e Eva. Então foi expulso o acusador dos nossos irmãos, ou mesmo que acusa de dia e de noite. Na eternidade, antes do pecado, não tinha dia e noite. Os dias não eram contados diante do nosso Deus, pois eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então não é anjo, é ser humano. O contexto aqui é ser humano. Então, 4.000, pelo menos 4.000 anos depois que o filho varão, que iria reger as nações, foi arrebatado para Deus. Olha só, ele foi arrebatado para Deus. E lá em cima, ele já não era mais neném. Ele nasceu neném na terra, foi arrebatado para Deus. Aí a Bíblia fala: Miguel, já aparece ele grande. E o dragão pelejaram e foi expulso. Então, os vencedores, olha só, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. E mesmo a face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Está falando dos anjos. E ai da terra e do mar, ai da onde a gente mora. Porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Normalmente eu aplico esse texto lá antes da queda de Adão e Eva. Porque Satanás desceu com pouco tempo, veio para a terra, tentou. Só que, olhando, lendo melhor, estudando, esse texto está apontando mais especificamente não algo que aconteceu há 6.000 anos atrás. Entende?
mas algo especificamente acontecendo há 2.000 anos atrás. Foram 4.000 anos, Jesus nasceu, então, há mais ou menos há 2.000 anos atrás, sabendo que realmente pouco tempo lhe resta. Por isso que Jesus disse que o tempo chegou. Que tempo? Eu quero ler com vocês. O tempo de ser julgado o mundo. Olha só. Abra aí no livro de João. João capítulo 12. São 3 versos, tá? João capítulo 12. Eu espero poder estar explicando isso para você. Não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que está na minha mente para vocês, para os irmãos, né? Mas João capítulo 12. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta ou algum comentário. Olha só. Verso 31. Jesus. Eu vou ler o verso 30 ou 31. João 12, 30 e 31 diz assim: Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Ele está explicando. é, os gregos queriam ver Jesus, o contexto era gregos, então não eram judeus. Tinham conhecimento judaico, às vezes até de família judaica, mas eram gregos. E aí Jesus ele diz assim: a multidão ali, quando ele fala, Pai, glorifica o teu nome, né? E aí o Senhor glorificou o nome de Jesus. Mas alguns ouviram a voz como se fosse uma voz de trovão, ou seja, não entenderam a voz de Deus. Então, nesse contexto, olha só o verso 30. Então, explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, mas por vossa causa. Porque uma coisa é Jesus dizendo: Eu sou filho de Deus. Outra coisa é ouvir essa voz do céu. Eu já o glorifiquei, verso 28, e ainda o glorificarei. Jesus ele disse: Eu sou o Salvador. E no batismo, ouviu uma voz vinda do céu, uma pomba dizendo: Este é meu filho amado que me compraz. O povo ouviu a voz. Ah, isso aí não é Messias, não. E essa voz veio da onde? Olha que evidência. Aqui, já próximo da morte de Jesus, o contexto era esse. Aí vieram os gregos, não era judeu. Os de fora, os imundos, queriam ver Jesus, queriam conversar com Jesus. E aí, nessa hora, Jesus ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Verso 28. Então veio uma voz do céu. Porque no verso 27, ele diz: Está angustiada a minha alma. Mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, foi precisamente com esse propósito que eu vim. Jesus veio para morrer, ele estava angustiado por causa da morte, que iria sofrer. Nesse contexto, ele ainda fala: Pai, glorifica o teu nome. E nesta hora, o Senhor fala. O Senhor fala. Verso 28. Eu já o glorifiquei. Veio uma voz do céu, mas eu vou glorificar mais. Ele estava falando de Cristo. Imagina Jesus falando: Sou eu, o Messias, eu que havia de vir. Pai, glorifica o teu nome. Aí nessa hora, houve uma voz do céu: Eu já o glorifiquei. Lógico que já glorificou. Já teve o momento do batismo, o momento da transfiguração. Ele já tinha sido, eu já o glorifiquei e glorificarei mais ainda. Aí nessa hora, o povo com o coração tão duro, ruim, bicho ruim, sabe? É por isso que a gente não é Deus. Porque se fosse Deus, sei lá, dava um raio, como pegava fogo, a gente não é. Aí a multidão, pois que estava ali, verso 29, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Sem comentários, né? Não, essa voz aí é uma voz de trovão. Não, não é a voz de Deus. Mas que voz é essa? Não, mas no livro desejado de todas as nações, o povo entendeu trovão. E você já pensou alguém falando com você? E acabou de falar, olha, eu sou o Messias. Acabou de falar, troveja. Ah, foi coincidência, pastor. Foi só coincidência. Sério, sério. Que não tivessem entendido audivelmente a voz de Deus, literal, como Moisés ouvia a voz de Deus. E fosse um trovão, mas Jesus acabou de dizer: Pai, glorifica o teu nome.
Pro. Aí Jesus diz, quando o povo acabou de dizer, essa voz é um trovão, isso aí não é nada, não é Deus falando. Mas Deus fala no meio dos trovões, não foi assim no Monte Sinai? Aí Jesus ele diz, verso 30, então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz. Não foi por ele. Jesus não precisa. Ele não precisa ficar dizendo, sou eu, gente, eu. Ele não precisa disso. Essa voz veio por causa de vocês. É para vocês acreditarem. Veio para que os seus, mas os seus não acreditaram. Os gregos, Deus deu um sinal para os gregos dizendo: é eles, é ele, filhos, pode seguir. E aí ele diz, verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Houve peleja no céu, e Miguel, seus anjos pelejaram contra o dragão, e também os seus dragões, o dragão e seus anjos pelejaram. Todavia não prevaleceram. Só que aqui Jesus ainda era Jesus. Aqui em cima ele já estava com Miguel. Então, chegou a hora de Satanás ser julgado. Ele ainda não foi morto. Ele vai ser morto depois do milênio. Ele ainda não foi. Mas ele já está condenado. Ele, quando foi expulso do céu, ele já estava. Não quer dizer que até ali ele podia se arrepender e voltar. Não. Quando ele foi expulso do céu, quando ele virou dragão, ele já estava perdido. Só que nesse contexto aqui, ele ainda tinha influência. Pô, ele ia lá. Ele chegou a falar com Deus, gente. Se a gente diz que um anjo de luz é muito mais poderoso do que os anjos das trevas, e que o brilho de um expulsa as trevas, como é que Satanás tem coragem de chegar até? Se ele tem coragem, é porque deixaram chegar. Você não chega diante do rei. Como é que você chega diante do rei? É porque os outros deixaram chegar para falar com o rei. Mas, Senhor, ele queria uma audiência. Aqui, da onde você vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Observaste meu servo Jó? Ele faz as coisas porque o Senhor dá as coisas para ele. É interesse. Tira. Aí tirou. Depois voltou de novo. Voltou. Viu? Você mandou eu tirar, mas ele ainda continua me fiel. É porque ele tem a vida. Dá tudo pela vida. Deixa eu tocar. Tá, você pode mexer, pode deixar ele doente, tudo que for. Mas não tire a vida. E não tirou. Tem como enfrentar Deus. A permissão de Deus é uma coisa. E aí, Jesus ele diz, 4.000 anos depois da terra de pecado, eu não sei quanto tempo houve o conflito no céu, antes do pecado, especificamente na terra. E nesse contexto, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado o mundo. E, lógico, com a morte de Jesus na cruz. E agora seu príncipe será expulso. Jesus agora é o dono do mundo, comprado com o seu sangue. Jesus humano. Jesus, como Deus, ele é Deus. Ele é dono de tudo. Agora ele pagou o preço com o seu sangue de ser humano. Por isso que o nome dele vai ser exaltado sobre todo nome. Porque Jesus venceu como Miguel lá no céu. Jesus venceu como ser humano fraco. Venceu Satanás aqui na terra na cruz. Ele venceu. Jesus como fraco, não era como todo-poderoso, onipotente, que o exército do céu andava para cima. Não, ele veio sozinho, fraco, desprovido de força, sendo como Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, e se esvaziou, ele veio vazio do seu poder, venceu Satanás na cruz. Quem é o Todo-Poderoso? Não é o diabo. O Todo-Poderoso é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele no dia do juízo, ele assume os reinos. É ele que tem que julgar. Ele julgou o mundo, julgou Satanás, agora ele vai julgar os seus filhos, vai ver quem são os seus filhos, ele sabe quem é. Tudo que ele faz não é por causa dele, é por causa de nós, é por causa de você. Do mesmo jeito que a voz do céu apareceu, foi por causa deles, dos outros, o juízo não é porque Deus não sabe quem é bom e quem não é. O juízo é porque os outros seres do universo não sabem. Eu estou pregando sobre Deus aqui para vocês.
Mas Deus sabe no meu coração se realmente eu sou puro ou estou tentando me purificar ou não. Ou se eu sou um charlatão, entende? Um outro texto, e eu estou indo para ir para a parte final, está no capítulo 14, verso 30. Diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e nada ele tem de mim. Então Jesus, já próximo, tudo isso é o contexto da crucificação, já estava próximo, já vem o príncipe deste mundo. Ele vai vir me tentar, mas ele não tem nada de mim, ou seja, eu não tenho pecado para ele me tentar. Ele não tem o que me acusar. Ele nada tem de mim. Eu tenho. Você tem. Adão tem. Todos têm. Pecou? Satanás tem algo para tentar, algo para acusar. Por isso que Jesus tinha que vir nos salvar. Nos salvar. E aí, verso 16, capítulo 16, verso 8 em diante, diz assim: quando vier, está falando do Espírito Santo. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não verei mais. Apocalipse não diz que o filho que nasceu de mulher, varão, que há de reger as nações, foi arrebatado para Deus? Vou para o Pai e não me verei mais. Foi arrebatado. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, Satanás, olha só, ele foi expulso do céu. Mas o julgamento de Satanás não foi lá naquele primeiro momento. Foi na morte de Jesus. Então, na morte de Jesus, ele venceu, julgou. O príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. E agora, a Bíblia explica de maneira especial que quando Cristo volta para o céu, houve uma peleja lá. Lógico, a peleja já foi vencida aqui na Terra. Essa é uma linguagem mais simbólica. A guerra, aquela guerra literal que a gente imagina que possa ter acontecido, por que a gente imagina que possa ter acontecido? Porque ninguém estava lá. A linguagem parece dizer que houve uma guerra literal, assim, ou Deus permitiu que houve esse embate. Porque Deus é todo poder, podia ter. Mas eu entendo que houve essa guerra no sentido de que todos tiveram oportunidade de tomar a decisão ou não. Imagina, alguém vem expulsa e diz assim: o pastor Moisés precisa ser expulso do meio de vocês. Ele poderia me expulsar. Ele disse assim: vocês tomem a decisão de que lado vocês vão ficar. Alguns vão escolher o meu lado, outros escolheram o lado de Deus. Estou colocando aqui exemplo. Tá? Então, nesse contexto, foi expulso. Satanás foi julgado. E aí ele desce literalmente para a terra. As falácias de Satanás não mais fazem parte do universo. As falácias de Satanás ficam só restritas à terra. E ele desceu com grande ira, porque sabendo que pouco tempo lhe resta. Estou terminando este primeiro momento, né, a segunda parte, para que você possa entender que vale a pena ser fiel a Deus. Tudo que Cristo fez por nós, ele, de fato, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o juiz deste mundo. Ele julgou já Satanás. Agora está julgando o seu povo. Quer você ficar do lado de Cristo sempre? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado por tudo. Abra a nossa mente para a gente compreender a tua graça. Nos ajude a compreender o teu perdão, o teu poder de regenerar a nossa vida. Nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.